Está aqui? Não. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus capítulo 26, versículo 31. Todo mundo lá, amém? Vamos ler. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Amém? O que nós podemos pregar apenas no versículo? Eu vim até conversando com a irmã Inês sobre pregar sobre um versículo. Mas nós estamos pregando por pregações seguidas e pregações seguidas sobre as citações de Jesus e a sua importância. Aqui Jesus está fazendo uma citação de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, como bem eu fiz a abertura aqui no início. As citações de Jesus são lições inúmeras para as nossas vidas. Cada citação proferida por ele, cada citação dita por ele na sua palavra, tem peso de ensino para nós. Aliás, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou, foi ensino para as nossas vidas e continua sendo, porque essa palavra atravessa séculos, amém? Essa palavra atravessa séculos. E hoje aqui nesse texto que nós lemos, nesse versículo que nós acabamos de ler, não é diferente. Como eu disse, ele faz uma citação de Zacarias. Mas, como nós podemos entender ao que ele chegou aqui? Para que nós possamos nos contextualizar no que está acontecendo aqui, no que está sendo dito aqui. Vamos entender como tudo começou, certo? Quando ele diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão, ele está nos dizendo que o povo de Deus, aqueles que estão sob a graça de Jesus, eles podem se dispersar, eles podem sair, eles podem fugir, eles podem abandonar Jesus. Aqui no contexto disso aqui, nós observamos que o próprio Deus fez isso com o Filho. Ele feriu o Filho para a igreja, para que o povo se dispersasse. Mas há fundamentos nisso, porque tudo de Deus, todas as coisas de Deus têm propósitos. Amém? No capítulo 26, para que a gente possa entender e nos contextualizar, no capítulo 26 aqui, logo no início do capítulo 26, começa com Jesus ensinando sobre a chegada da sua crucificação, o que iria acontecer com ele. E ele, por vez, passa isso ensinando aos seus discípulos, né? Porque os principais sacerdotes e os anciãos do povo, né, de toda aquela comunidade, eles haviam deliberado prender Jesus à traição e matá-lo. Eles já haviam determinado isso. Eles já haviam decretado que isso iria acontecer. E Jesus aqui, nesse texto do capítulo 26, ele está em Betânia, na casa de Simão o leproso, onde ele passa a ensinar sobre toda a situação que estava acontecendo ali. E claro que de início aqui nós podemos ver, depois você pode até ler o texto do capítulo 26 todo, você vai entender que havia uma mulher ali que trouxe um vidro de alabastro, um perfume caríssimo, e derramou sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos começaram a razoar e começaram a ficarem, como é que eu podia dizer, indignados, e disseram: por que um perfume tão caro desse não pode ser vendido e doado aos pobres? Por que tanto desperdício? Mas Jesus, ensinando, disse assim a eles: essa mulher praticou boa ação para comigo, porque ela me preparou para o sepultamento. Jesus já sabia o que iria acontecer, já sabia para onde ele estava indo. E no decorrer desse contexto, né,
começa o pacto da traição. Porque Judas Iscariotes, um dos 12, já havia procurado os sacerdotes, querendo saber o que os sacerdotes dariam para que ele pudesse entregar Jesus. E então os sacerdotes deram a ele, fizeram um pacto com ele e lhe deram 30 moedas de pratas para que ele pudesse entregar a Jesus, para que pudesse dizer: olha, esse aqui é Jesus. Não que eles não soubessem, mas eles queriam uma oportunidade, porque na realidade Judas aqui, ele já começa a procurar um momento para entregar Jesus, porque na realidade era a festa da Páscoa, e os sacerdotes não queriam tumulto. Você já imaginou prender Jesus no meio daquela festa? Seria um tumulto muito grande. Então eles estavam procurando o melhor momento, e Judas ficou exatamente procurando isso. E a gente vai entender depois que ele faz isso no Getsemane, né? Com um beijo ele entrega ao mestre, e à noite eles prendem Jesus. Jesus aqui, no contexto também de capítulo 26, ele dá instruções aos seus discípulos como eles preparariam a última ceia que Jesus tomaria com eles, né? Porque era a última ceia que Jesus iria participar com aqueles discípulos, não mais viria outra. E na mesa ele passa a dizer-lhes, a ensinar-lhes que entre eles, um dos que estava com ele ali àquela mesa, iria traí-lo, iria entregá-lo. E os discípulos ficam muito tristes e começam a perguntar uns aos outros: Senhor, sou eu? Mestre, será que sou eu? E ficam e Jesus disse: aquele que mete comigo a mão no prato, ou seja, aquele que come comigo, esse que irá me trair. Então Judas chega para Jesus e diz: mestre, por acaso sou eu? E Jesus diz assim para ele: tu dissestes. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vai e cumpre o teu propósito, faz aquilo que está no teu coração, porque tu o disseste. E ali naquela ceia, Jesus toma um pão, parte, como nós fizemos aqui em memória dele, distribui aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo que será dado em favor de todos vocês. Depois ele pega um cálice, abençoa, distribui, dá aos discípulos e diz para eles: bebam dele todos, porque este é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de todos vocês. Vocês não mais beberão um vinho desse, somente naquele dia vocês beberão um vinho novo comigo, na casa de meu Pai. Porque Jesus sabia o que iria acontecer. E aí, como mais um de seus ensinos, né, que nós acabamos de ler, versículo 31, ele faz a citação de Zacarias: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Aqui, era a poucas horas, estava a poucas horas da prisão de Jesus. Não estava muito distante, porque quando a gente começa a ler o texto, você percebe que depois dessa ceia, Jesus vai para o Getsemane, ele vai orar, ele vai falar com o Pai, ele vai se angustiar, porque ele sabia que o Pai iria feri-lo. Mas não obstante isso, Deus o iria por alguns instantes abandoná-lo na cruz, e tudo isso era assombro para ele. Então ele vai lá, ele ora com os discípulos, ele fica com eles lá, e ali Jesus é preso. Judas já não estava mais entre os discípulos, havia saído para entregá-lo, havia ido chamar os soldados romanos. Então, a partir da ceia que Jesus institui aqui, a partir da ceia que ele fala, Mateus começa a narrar aqui para nós, com profundidade, os últimos momentos, os últimos eventos que Jesus passa a dar aos seus discípulos como orientação daquilo que esperava eles, pois sabia que ele iria ser preso. E ao ser preso, os discípulos precisavam entender e compreender que deveriam morrer para si mesmo, para poder continuar seguindo aquilo que Jesus havia começado. Jesus sabia que eles, mais do que qualquer pessoa naquele momento, aqueles discípulos precisavam tomar uma lição, entender uma coisa em suas vidas. Eles precisavam abandonar o espírito de autoconfiança, o espírito de presunção, o espírito de orgulho, porque diga-se de passagem, irmão, todos nós somos servos do Senhor, mas muitos de nós, e muitas vezes na nossa caminhada, o espírito de autoconfiança, o espírito de presunção, o espírito de orgulho bate nos nossos corações.
e às vezes nos faz até achar que somos melhores uns que os outros. E Jesus, ele quer tratar com isso. Aliás, ele começou a tratar com isso aqui com os discípulos. Ele começou a tratar nessa direção. Eles precisavam de uma consciência honesta da fraqueza que existia sobre eles, e como nós também precisamos ter essa certeza que nós somos fracos, nós somos fragilizados, nós precisamos urgentemente de Jesus. E é isso que Jesus quer ensinar para eles aqui. Quer falar sobre a fraqueza, da impotência que estava sobre eles no momento, do momento que começava a se levantar. O momento era crucial. Jesus seria preso. E talvez aqui, porque Jesus muitas vezes ensinou, muitas vezes mostrou, mas eles aqui ainda não estavam preparados. E a gente vai ver isso no decorrer aqui do texto. A gente vai compreender isso. Porque o primeiro passo para se reconhecer a nossa própria fragilidade e vencer desafios, nada mais é do que buscar humildade. Como fala Mateus capítulo 5, versículo 3, precisamos ser humildes de coração, precisamos reconhecer. Os discípulos, eles aprenderam da pior forma possível, eles aprenderam de uma forma mais difícil que nós possamos imaginar, e Jesus escolhe esse momento para falar àqueles homens, para ensinar que a autoconfiança é um galho fraco. Eu não posso estar montado numa autoconfiança, eu sei, eu conheço, eu entendo, eu não vou passar por isso não, porque, não, a minha confiança precisa ser no Senhor, a minha confiança precisa ser em Jesus, precisa ser naquele que eu sirvo, precisa ser naquele que eu confessei que seria o meu Senhor e Salvador. Esses discípulos que estavam caminhando com Jesus, eles andavam com Jesus, mas parece que eles não davam ouvidos àquilo que Jesus ensinava. Jesus sabia o que iria acontecer, por isso Jesus levanta essa causa e faz essa citação de Zacarias: o pastor será ferido, mas as ovelhas vão ser dispersas. Jesus já conhecia tudo isso, e aqueles homens, ao ouvir isso de Jesus, eles não compreenderam, eles não entenderam. Naquele momento a presunção e o orgulho e a soberba estavam em alta em seus corações. Eles precisavam abandonar isso, porque aqui até então eles eram homens fracos, que confiavam na sua própria força. Mais tarde eles seriam homens pregadores do Evangelho, pregadores da palavra, mas isso só iria acontecer em Atos capítulo 2, mais para frente, com a descida do Espírito Santo. Aqui até então não estava acontecendo. E nós podemos ver aqui a primeira grande lição que esse texto nos ensina. A primeira grande lição que esse texto nos ensina é que todos nós somos incapazes sem entendimento. Todos nós somos incapazes de entendimento sem Jesus, sem o Senhor. Está escrito? Não temos entendimento sem Jesus. Não temos. O nosso entendimento vem dele. O nosso entendimento parte dele. Por isso nós sempre estamos juntos em momentos de oração, por isso nós sempre estamos juntos estudando a palavra, por isso nós estamos sempre juntos aqui nos nossos ensinos. Por quê? Porque é dele que nós aprendemos, é nele que nós nos tornamos capazes de compreensão, capazes de compreender as verdades que vêm dele, que vêm de Deus. Aqui após a ceia, Jesus começa a sentir o peso do que lhe aguardava, o peso do decreto do Pai. Ele começa a sentir isso, e não seria fácil, de forma nenhuma. O sofrimento que iria passar, o assombro da distância do Pai, como eu já falei, seria difícil, não seria fácil, seria um sofrimento que duraria cerca de 15 horas, que estava por vir, era o que ele iria passar, era o que ele iria sofrer, horas angustiantes até meio-dia da sexta-feira. Jesus ia aguentar isso, não era brincadeira não, isso, o que ele iria sofrer, fora o que ele ia passar na cruz, tudo era momento angustiante, e Jesus iria ser levado ao Calvário, e era isso que ele estava tentando dizer para os discípulos aqui.
Eles ainda alertam o discípulo sobre, assim, 3 vezes pelo menos, de que ele seria traído, preso, crucificado e morto. Ele levanta essa questão várias vezes, ensinando ao coração daqueles homens, mostrando a dureza do que viria. Mas agora ele fala uma coisa nova àqueles discípulos. Jesus, ele fala aos discípulos uma informação nova. Ele vai dizer assim para ele: todos vocês vão me trair, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão fugir. Porque até então Jesus estava dizendo que ele iria ser preso, que ele iria sofrer, que ele iria morrer. Ele estava ensinando isso, até também fala sobre que iria ressuscitar. Então ele faz esse ensino. Mas agora ele traz uma informação nova e diz: tudo isso vai acontecer, mas vocês vão me abandonar. Mas vocês vão me abandonar. E de fato eles fizeram isso, eles abandonaram, deixaram Jesus sozinho. Sabe, quando Jesus orava no Getsêmani, a gente pode até ler, você vai entender isso. Aqueles homens dormiam. E Jesus angustiado orando e eles dormindo. Jesus reclama por 3 vezes e eles continuam dormindo. Eles já começam a abandonar Jesus aí no momento da vigília, no momento da oração. E aqui, irmãos, é um momento muito crucial para nós. Quantas vezes temos abandonado ao Senhor nos momentos de nossas orações? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes, ao invés de estarmos aqui orando, clamando, buscando ao Senhor, nós nos damos a outras coisas e vamos para lá e não vamos orar, falar com Deus. Muitas vezes abandonamos ao Senhor. E Ele está nos chamando a atenção para isso. Porque aqueles homens estavam com eles, naquele momento lá, e eles dormiam, eles abandonaram Jesus no momento mais difícil. Nós precisamos estar atentos às verdades de Deus, os ensinos de Deus. Aqueles homens, eles não compreenderam, pelo menos em 3 aspectos. Pelo menos aqui em 3 aspectos, eles não compreenderam. Pelo menos disso. Veja aí primeiro, como é que passaria na cabeça deles isso aqui? Jesus, o Messias, como ele pode ser condenado à morte? Aquele que foi prometido, aquele que era o Salvador da humanidade, que veio, que está aqui, como é que pode ele ser condenado à morte? Eles tinham dificuldade nessa compreensão. Até porque às vezes nós não temos compreensão profunda das coisas de Deus, dos propósitos de Deus, e nós achamos que Deus está errado. Está vendo que Jesus ensinando, mostrando, e essa compreensão fugiu aos seus corações. Depois eles não entenderam como a morte do Messias poderia ser usado pelo Senhor para a redenção. Como pode? Jesus morre, Ele é o Redentor, e como nós vamos ser salvos, se Ele não vai estar mais aqui? Essa compreensão veio, não batia. Eles não estavam compreendendo. Então, pelo menos em 3 aspectos. E o terceiro, eles não estavam compreendendo que eles seriam protagonista dessa história, ou seja, eles iriam fugir, deixando Jesus só, e traindo ele, e o abandonando. Eles eram protagonistas dessa história. A autoconfiança deles, em não compreender isso, era grande. E Jesus, conhecedor do coração, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a mostrar. Por isso, ele começa citando Zacarias. Ele começa falando que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Jesus começa a atacar o ego deles com uma verdade. Jesus começa a minar o coração deles com essa verdade. Eles experimentariam a poucas horas o que viria a acontecer, a dureza daquilo que Jesus estava começando a mostrar para eles. Ainda esta noite vocês vão me abandonar, vocês vão se escandalizar comigo, ainda esta noite. Veja que Jesus aqui, ele totaliza, ele não diz só um, ele diz vocês, todos vós. Não haveria nenhum para o acompanhar no sofrimento nenhum. Jesus ficaria só, Jesus ficaria sozinho, abandonado. Você sabe o que é abandono? Você sabe o que é ninguém estar ali com você na hora que você mais precisa? Você sabe o que é você estar sofrendo, e as pessoas virarem o rosto, saírem de perto de você? Era isso que esperava Jesus. Jesus estava falando para eles que iria acontecer assim. Todos abandonaram Jesus,
com medos e apavorados pela prisão de Jesus. Jesus os alertava sobre isso. Eles não estavam preparados, estavam cheios de autoconfiança. Vamos já ver por que eu estou falando tudo isso. Eles estavam cheios de autoconfiança, mas quando a coisa se apertou, eles fugiram, eles bateram em retirada. Então por isso que Jesus traz a citação de Zacarias capítulo 13, e essa citação, como eu já falei, foi o próprio Deus que determinou que o pastor, o seu filho, fosse ferido. Por mais que Judas tenha traído Jesus, por mais que isso tenha acontecido, por mais que os sacerdotes tenham tramado, né, em seus corações matar a Jesus, por mais que os romanos tenham executado na cruz essa sentença, foi o próprio Deus que decidiu ferir o pastor. Porque sem o pastor ser ferido, nós não teríamos salvação. Foi Deus que feriu o filho amado. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Não, ele não poupou, porque ele esmagou a morte no seu filho. Ele quebrou a morte no seu próprio filho, o pecado no seu próprio filho. Deus fez isso. E Jesus está dizendo aqui para eles que está chegando a hora que ele havia anunciado para eles. Todo aquele ensino estava se aproximando, e ele está aqui alertando o que iria acontecer, mas eles não estavam preparados. Aqueles discípulos aqui, eles não estavam preparados para essa dureza de realidade, essa realidade verdadeira. E agora eu vou explicar o porquê que eu falei tudo isso. Por causa da ação de Pedro. Por causa da ação de Pedro. Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus disse tudo isso, mas o que foi que Pedro diz? Versículo 33, olha o que é que Pedro diz aí. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos nós, nunca o será para mim. Olha aí a resposta de Pedro para Jesus: nunca será para mim. Ele está completamente cheio de si. Eles não estavam ouvindo o ensinamento de Jesus. A autoconfiança dele aqui estava ao extremo. É como se Pedro dissesse assim: mestre, eu sou teu amigo, Senhor, eu não vou te abandonar, o Senhor me conhece, na hora que não vamos ver, eu chego junto, eu chego chegando e vamos botar para ver, sabe, eu não me escondo de nada não, eu sou valente, eu vou para cima. Mas Jesus disse para Pedro algo interessante, versículo 34, Jesus diz assim para Pedro: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha a resposta de Jesus, olha a profundidade da flecha no coração de Pedro, com a resposta de Jesus. E foi isso mesmo que aconteceu. Nós conhecemos a história. Quando você vai aí para Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75, está lá toda a negação de Pedro. Pedro negando Jesus. E isso não foi somente uma posição de Pedro, não. Olha aí o restante do versículo 35. Pedro lhe disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então todos eles, não só Pedro, mas todos eles disseram isso, porque não estavam compreendendo o que Jesus estava ensinando. Por 3 situações, 3 vezes Pedro nega Jesus, e é interessante que chega um momento que ele pragueja e diz: não conheço nem esse homem, eu não tenho associação com ele. A negação foi tão profunda que Pedro chegou a dizer isso, fortalecendo as palavras de Jesus, mostrando que Jesus estava certo, e Jesus sempre é certo, Jesus sempre está certo, e nós sempre estamos errados. Por isso, há uma necessidade enorme de nós olharmos para a palavra dele e ver o quanto precisamos dele, todos os dias, todos os dias. Os discípulos disseram mesmo, todos eles, mas por que é que eu estou me lembrando aqui de Pedro, né? Porque eu poderia dizer, não, os discípulos todos foram assim, mas todos disseram mesmo, mas a ênfase eu quero dar aqui em Pedro por uma questão muito interessante.
Pedro, ele sempre foi aquele discípulo que sempre tomou frente nas suas palavras, né? Por exemplo, na pesca maravilhosa, né? Lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus chega e manda que eles, Jesus quer falar no barco e manda que eles afastem para pescar, ele diz, não, mas pescamos toda noite, como se diz assim, os pescadores somos nós, tu entende de carpintaria, nós é que pescamos, se a gente pescou e não deu certo. Mas Pedro diz uma coisa interessante, ele diz assim, mas sobre a tua palavra, ou seja, por tua conta e risco, eu vou lançar as redes. Aí lança as redes, e qual o resultado? Quase que o barco não sai com tanto peixe, teve que chamar mais barco para trazer os peixes. Então, Pedro errado, Jesus certo. Essa era a forma que Pedro agia, era a forma que Pedro sempre se mostrava. Jesus certa vez, né, está em Lucas, em Mateus 16, né, versículo 16 para frente, Jesus faz a pergunta, o que o povo diz que eu sou? Perguntando aos discípulos. E uns dizem, um diz que tu és o Elias, outro diz que tu és Moisés, enfim. Mas, e vocês o que diz? Aí Pedro toma logo a frente e diz, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Beleza, porque foi iluminação do Espírito Santo que revelou a Pedro quem era Jesus. Mas o que me vem aqui, por uma questão de Pedro, é que mais alguns versículos na frente, no versículo 22 para frente, Jesus prediz a sua morte, mas Pedro reprova Jesus. Mestre, isso não vai acontecer contigo, jamais isso vai acontecer contigo. E o que é que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Mais uma vez Pedro aqui vacila, e Jesus está correto. No capítulo 17 de Mateus, uma outra colocação aqui de Pedro, né? Do versículo 24 ao versículo 27, os cobradores de impostos perguntam assim para Pedro, o teu mestre paga imposto? E Pedro, de impulso, diz, paga sim. E uma questão me vem aqui, é que Jesus não precisava pagar imposto, porque o imposto era para os estranhos, os filhos não pagavam imposto, e Jesus era da linhagem de Davi, mas Pedro tomou a frente e disse que pagava. Então, para que não houvesse constrangimento, até Jesus fala isso, Jesus diz, olha Pedro, vai lá, pescar, e na boca do peixe você vai encontrar moeda e você paga imposto por mim e por você. Agora aqui me vem uma coisa aqui na mente, Pedro era pescador de rede, jogava rede, puxava peixe, beleza. Quem pesca com rede, não tem paciência de pescar com anzol. Para pescar com anzol tem que ser como eu, paciente, puxando lá bem devagarzinho, que eu amo pescar de anzol. Mas ele não tinha. E eu acho que isso aqui é Deus tratando com ele. Eu vou botar você numa situação que você fique pensando, que você fica aqui martirizando, até trazer essa para nunca mais você dizer assim, ele paga. E ele fez isso. E ele demorou e trouxe essa moeda e pagou esse imposto por ele e por Jesus. Pedro não consegue ficar calado. Essa é a ação dele. Essa é a forma como ele age. Ele tem resposta que demonstra a sua autoconfiança, e muitas vezes isso ocorre conosco, com a gente, o risco da autoconfiança, do saber tudo, eu sei. Você já imaginou uma coisa que você vai pregar para alguém, vai ensinar para alguém, não, já sei, não, eu sei, por que tu sabe por que tu não cumpre, por que tu não faz, tu sabe por que tu não obedece? Quantas vezes, às vezes você vai visitar um irmão, o irmão está fraco na fé, você vai lá, exorta e fala e diz, meu irmão, eu sei. Então, irmão, tu sabe por que tu está nessa? Pedro era assim. Essa autoconfiança pode aflorir. Muitas vezes nós podemos achar que sabemos tudo. Parece que a autoconfiança vem aos nossos corações e quer tomar a nossa realidade de quem somos. Não pode ser assim. Nós não somos conhecedores de tudo. Como eu disse, nós dependemos de Jesus, nós precisamos de Jesus todos os dias, e aqui é uma aplicação fundamental para nós, porque nós somos frágeis, nós somos pecadores. A exemplo de Pedro, nós somos muitas vezes cheios de nós mesmos, mas não podemos ser assim, não, nós podemos ser humildes, entender e compreender que precisamos de Jesus cada instante de nossas vidas, cada minuto, porque sem ele as ovelhas se dispersarão, fugirão, se amedrontarão,
Nós precisamos urgente de Jesus. Nós precisamos urgente do seu perdão, nós precisamos urgente do seu favor, da sua graça, da sua redenção, da sua misericórdia. É o que nós precisamos todo dia. Por isso eu digo, nós necessitamos e precisamos de Jesus cada instante da nossa caminhada. Não tem ninguém super-herói, um crente super-herói, que não, sabe, já é constituído de tudo e já está aqui só esperando para ir para a glória, não. Não existe isso. No cristianismo todos são falhos, todos são necessitados de Jesus. Somos rebanho do seu pastoreio e isso é inegociável, amém? Inegociável. A nossa dependência de Jesus. Necessitamos sim dos seus cuidados. É impossível caminhar sem Ele. É impossível. Os discípulos caminharam aqui 3 anos com Jesus, mas eles não estavam com Jesus, porque na hora que Jesus vai ser preso e morto, eles vão se dispersar. Nós estamos na nossa caminhada há um bom tempo de cristianismo, muitos de nós aqui. O nosso mestre, ele morreu lá no Calvário, mas ele ressuscitou, ele é vivo. E ele é vivo, e nós sabemos disso. É por isso que nós estamos aqui buscando. É impossível sermos capazes sem Ele, é o texto do primeiro ponto, é o título do primeiro ponto. É impossível ser capazes sem Ele, é impossível o conhecimento sem Cristo Jesus, é impossível. Nós não sabemos nada, absolutamente nada. Às vezes a gente lê um texto e diz, por que Deus falou isso aqui? Às vezes um texto vem ao seu coração, você diz, puxa vida, mas eu não estou entendendo, porque nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Nele está centrado tudo quanto nós necessitamos para a caminhada cristã todos os dias até a vida eterna. Amém? Até a vida eterna. Por isso, irmãos, escute uma coisa. A importância de nós nos reunirmos como igreja, a importância de nós estudarmos a palavra, a importância de nós orarmos, tudo isso, Jesus nos deu exemplo, Jesus deu a vida por isso, e nós não podemos nos esquecer. Uma segunda e última lição é que apesar da nossa incapacidade, Jesus é misericordioso. Apesar da nossa incapacidade, Jesus é misericordioso. Olha o versículo 32, agora vamos entrar no segundo ponto, versículo 32, após Jesus dizer que ele seria traído, né? Eles iriam abandonar, o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho se dispersariam, ele diz no versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus foi abandonado, seria abandonado, mas ele não iria abandonar, depois de Jesus anunciar a todos os seus discípulos que eles o abandonariam, ele dá essa notícia maravilhosa. Não só ele diz que ressuscitaria, coisa que já seria algo extraordinário, seria maravilhoso, e foi, né? Mas ele iria para Galiléia os esperar. Aqueles homens que haviam abandonado ele, aqueles homens que tinham dito que não conhecia ele iria esperar por eles lá. Jesus está dizendo em alto e bom tom, irmãos, meus filhos, vocês irão me abandonar. Ele disse, Pedro, tu irás me negar 3 vezes, Pedro, tu irás me negar 3 vezes, mas eu irei me encontrar com vocês lá na Galiléia após a minha ressurreição. Eu estarei lá para ter comunhão com vocês, porque eu amo vocês, mesmo com a falha de vocês, eu amo vocês. E é isso que Jesus diz para mim e para você, mesmo com as nossas falhas, com as nossas impossibilidades, com as nossas traições, com o nosso momento de pecado, com tudo isso, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele quer se encontrar cada dia conosco. Olha que coisa maravilhosa, olha o Deus que nós servimos, é esse Jesus aqui, que quer ter comunhão comigo, com você toda hora, todo instante, independente do que somos, do que fazemos, das coisas que pensamos. Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer nos sarar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar. É isso que Ele quer fazer. Veja aqui, que Ele iria
Eles iriam abandonar Jesus, talvez até esquecer o mestre, né? Mas Jesus jamais os esqueceria, como não esqueceu. Jesus jamais os abandonaria. Você pode dizer que Jesus lhe abandonou um dia? Não pode, porque ele não te abandonou, ele não vai te abandonar, ele não vai. Quantas vezes nos vem uma verdade ao nosso coração, nos cobrando, batendo forte, assim, até espremendo, dizendo: você esqueceu de Jesus, você se esqueceu de Jesus, você abandonou Jesus. E quando nós nos esquecemos de Jesus? Quando é que nós abandonamos a Jesus? Quando voluntariamente se corre de volta para o pecado. Isso é abandonar a Jesus. Quando volta a fazer aquilo que não fazia, que fazia antes, isso é abandonar a Jesus. A Jesus até fala no Evangelho sobre aquele que volta, ele fala até que é como se um cachorro volta a comer o próprio vômito, ele fala isso. É como se uma porca lavada volta a se misturar no espojadouro de lama, ele fala isso. São aqueles que voltam para o pecado novamente. Quando sabemos que aquilo que aborrece a Ele, praticamos, como fofoca, como mentiras, como falta de perdão, tudo isso é abandonar a Jesus. Quando negligenciamos a sua palavra, ao invés de ler, de estudar, a gente deixa para abrir só no culto, nos domingos. É isso. É nessas horas que abandonamos a Jesus, nessa hora o negamos, nessa hora pecamos, mas o Senhor, cheio de graça, nunca irá nos abandonar, nunca irá nos abandonar, nunca vai nos decepcionar. Não, Jesus não vai nos decepcionar, não vai. Coloca isso no teu coração. Ele não abandonou Pedro, ainda que Pedro tenha abandonado. Ele não abandonou os discípulos, ainda que os discípulos tenham abandonado. Jesus não nos abandonou, não vai nos abandonar, ainda que nós o tenhamos abandonado. Sim, talvez a gente arrasou no pensamento, no coração, mas eu não abandonei a Jesus. Mas nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, todos nós somos injustos, somos ingratos, é a verdade. Quer ver uma ingratidão da igreja? Tem muitas, mas nós podemos citar uma. Quantas e quantas vezes nós pedimos oração ao Senhor, nós pedimos em oração ao Senhor algumas coisas, Ele nos atende, mas são raras as vezes que nós agradecemos. São raras as vezes que a gente vem, se dobra diante dele e ora e agradece. São muitas outras. Ele nunca vai nos abandonar, mesmo que fraquejemos, mesmo que falhemos, mesmo que o abandonemos, Ele estará nos esperando, ressurreto, na Galiléia celestial. Ele foi, Ele está nos esperando, Ele quer nos encontrar, Ele quer ter comunhão conosco. Como Ele disse aos discípulos: irei para a Galiléia, ressurreto, estarei esperando por vocês, eu vou à frente, estarei esperando. Pedro, no seu ímpeto, né? Na sua forma de ser, na sua forma de ação, ele sempre teve essa atitude, né? E quando nós lemos, estudamos e buscamos e tentamos entender aqui, nós precisamos ver uma coisa, que todos nós temos a necessidade de mudar. Todos nós precisamos mudar. Ah, mas eu estou na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas precisamos mudar. Não tem como. Porque o mudar nosso é através daquilo que Cristo vai nos moldando. Nos moldando. Não adianta dizer, cheguei no ponto certo. Não. A estatura e a varonilidade de Cristo precisa ser impetrado em nossas vidas cada dia, até a nossa partida. Amém? Nós só estaremos preparados quando nós estivermos na glória. Aqui é luta, aqui é peia. Por isso que nós precisamos saber que temos uma necessidade de mudar, de enxergar quem somos, o quanto precisamos dele. Tudo depende dele, é para ele, para Jesus. Amém? Veja o que Pedro disse, versículo 33 e versículo 35. 33 eu já li, mas eu vou ler de novo.
Pedro disse: ainda que venha ser um tropeço para mim, um tropeço para todos, nunca será para mim. Pedro está dizendo o quê? Os outros podem até te abandonar, eu nunca. E no versículo 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo. Eu fico aqui querendo entender uma coisa aqui de Pedro. Primeiro ele diz: tu nunca será um tropeço para mim, pode ser para os outros, mas para mim não. Depois ele vai dizer: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Poucas horas depois, lá na casa onde Jesus estava preso, no pátio lá, ele passa, vê e vai se esconder. A criada diz: esse aí estava com Jesus. Não conheço tal homem. Aí vai mais para frente, tem outro criado: mas tu estava com ele, tua forma de falar denuncia. Não sei nem quem é. Aí por último ele pragueja e diz: eu nunca vi esse homem. Nunca vi esse homem. Uma coisa interessante é que, como eu disse, Jesus certo e Pedro errado. Agora Pedro disse uma coisa aqui que me fez ficar pensando, meditando nessas palavras de Pedro. Por mais que Pedro tenha negado aqui, ele disse assim, aqui no versículo 35 ele disse: se for necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Se for para morrer contigo, para morrer por ti, eu vou morrer. Pedro daria sim a vida por Jesus, mas não aqui não aqui agora. Porque no ano 67 depois de Cristo, ele dá a vida por Jesus, ele morre pela causa, ele morre pela igreja. E é tão interessante que ele diz: olha, que ele vai ser crucificado, mas ele diz: eu vou ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Amém? Aqui ele necessitava, aqui ele precisava, aqui ele estava sendo preparado, mas já no ano 67, depois da morte de Cristo, quando a igreja entra em perseguição e tal, ele dá vida por Jesus, Pedro está preparado para morrer por Jesus. Aí vem uma pergunta no meu coração: nós estamos preparados a morrer por Jesus? Porque eu digo para você, meu irmão, perseguições já começaram, perseguições se levantam. Quantos de nós negaremos a Jesus? Eu não sei se nessa geração, mas essa perseguição virá, essa perseguição é iminente. Pedro deu sim a vida pelo mestre, depois, mais para frente, mas aqui ele ainda não estava preparado. Quem nos prepara é o Senhor Jesus. O nosso preparatório é aqui na palavra dele. A nossa faculdade é aqui na palavra dele. Aqui nós aprendemos de como nós devemos sustentar essa barra. Aqui nós aprendemos com o Senhor do que nós devemos fazer para não negá-lo. Não seria Pedro que daria a vida por Jesus, mas Jesus daria a vida por Pedro, por todos nós, como ele deu. Mas depois Pedro morre sim por Jesus. E a pergunta continua: o que nós fazemos? E eu digo ao seu coração e ao meu coração nesta noite: precisamos depender mais de Jesus. Amém? Depender. Ainda que eu não precise, mas eu preciso. Ainda que eu não dependa, mas eu dependo. Porque não existe isso. Nós dependemos de Jesus, nós precisamos de Jesus em todo aspecto de nossa vida, na nossa caminhada, a cada instante, cada minuto. Seja quando você está dormindo, seja quando você está sem fazer nada, seja quando está tudo bem na sua vida, você precisa de Jesus. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe a hora do mal, você não sabe o que vai suceder, você não sabe o que vai acontecer. Precisa de Jesus 24 horas por dia. Amém. E ele está nos ensinando, ele está nos dizendo, ele está nos mostrando. E é isso que eu preciso compreender aqui. É isso que eu preciso entender aqui nesse texto. Porque o pastor seria ferido, mas as ovelhas seriam dispersas. Mas se as ovelhas tivessem compreendido, mesmo que o pastor fosse ferido, elas não se dispersariam. Nós somos rebanho do Senhor. Nós precisamos buscar mais do Senhor. Deus fez isso com o Filho para nos salvar. E nós precisamos ter essa compreensão nos nossos corações. Amém? O que eu aprendo aqui? Que aplicações eu posso falar aqui para nós encerrarmos? Primeiro, é que tudo, em toda a história, passado, presente ou futuro, depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Cerrou o assunto.
única, exclusivamente de Cristo Jesus. Todas as coisas dependem de Jesus. A minha vida, a tua família, o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, o teu trabalho, os teus estudos, tudo depende de Jesus. A tua saúde, a tua morte depende de Jesus. A tua salvação, tudo depende de Jesus. Nada depende de mim, não. A única coisa que eu preciso, que depende de mim, é eu buscar aqui, é eu entender, é eu compreender, é eu estar nessa verdade, é eu ler a sua palavra, é eu me preencher com essa verdade. E é isso que nós precisamos fazer, amados. Segundo, aliás, ainda que que tudo depende de Jesus, né? A nossa salvação, a preservação da nossa salvação também depende dele. Porque o pastor foi ferido pelo próprio Deus para resgatar as ovelhas, ou seja, nós precisávamos que Jesus fosse ao Calvário, que Jesus morresse, para que nós fôssemos salvos. Amém? E uma segunda aplicação aqui, é que nós precisamos abandonar o eu, não sou eu, não. O ego tem que cair, a presunção tem que cair, a altivez tem que cair, e Cristo tem que resplandecer. É preciso que eu diminua e Cristo cresça. É preciso que eu suma e Jesus apareça. Isso precisa ser a minha vida, precisa ser a tua vida todo dia, todo dia. As pessoas vão olhar para você e elas querem ver Jesus em você. E elas só vão ver Jesus em você se o ego não existir, se a presunção não existir, se a altivez não existir. Ninguém é melhor que ninguém. Somos crentes, somos servos, mas somos pecadores. O mundo é pecador, nós também somos. O mundo erra, nós também erramos. O mundo se perde e muitas vezes nós nos perdemos. Por isso essa verdade, ela precisa bater em mim, em você todo dia, nos lembrando de quem somos, trazendo a realidade do que precisamos fazer. Eu preciso me aproximar mais de Jesus. Eu preciso. Somos todos dependentes e necessitados do Senhor. E para encerrar, Jesus é todo suficiente na minha vida e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão. E que a gente continue buscando sempre essa verdade do Senhor. Jesus faz citações dos que os profetas falaram, para servir de ensino para nós, para nos clarear, para nos alertar dos dias, das dificuldades que nós poderíamos enfrentar. Esses discípulos não estavam compreendendo, mas depois eles compreenderam. Muitos de nós ainda não compreendemos, mas precisamos buscar compreender, porque essa verdade, ela nunca se apagará. Essa verdade atravessou séculos, e nos alcançou, e vai continuar alcançando gerações e gerações e gerações, até aquele dia que o Senhor volte para buscar o seu povo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso, cheio de graça, que é a leitura da sua palavra e que é a exposição daquilo que Ele tem mostrado na sua verdade. Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, ó Deus, teu Filho único, amado e querido, nós, ó Deus, vimos aqui nesta noite, na tua presença, para glorificar o teu nome, para te agradecer, ó Deus, por a semana tão maravilhosa que passou e pedir por essa que se inicia. Que o Senhor seja com cada um de nós, nos ajuda, Senhor, a entender quem nós somos, o que nós precisamos, e o que nós precisamos é a tua presença todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, o quanto o Senhor quanto foi ferido o pastor, o quanto ele sofreu, ó Deus, para que nós tivéssemos redenção. Mas Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a continuar prosseguindo, buscando, entendendo essa verdade cada instante de nossas vidas. Abençoa, Deus, o teu povo que ora está aqui, que veio a esse lugar. Abençoa aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, que a tua graça venha sobre suas vidas, abençoando, restaurando famílias. Faz assim, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez,
por esse momento. Mas aqui, ó Deus, em especial, quero te pedir pela Canoura. O Senhor sabe, ó Deus, o que ela está vivendo, o que ela está passando. Tem melhorado, ó Deus, e é obra do Senhor, é a mão do Senhor, mas continua, ó Deus, trabalhando na sua vida, restaurando a tua serva. Tira ela daquele leito, Senhor, restaura, muda, transforma, faz ela reagir, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre ela. Abençoe a família, Senhor, cuida de cada um deles, dá a eles, ó Deus, discernimento, compreensão de que o Senhor está no comando de todas as coisas, de que o Senhor está cuidando, movendo, transformando, fazendo dentro da sua vontade, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Leva, ó Deus, uma paz aos corações de cada um deles. Ajude eles, meu Deus, a ter compreensão nessa verdade, porque eu sei, Pai, que tudo vai acontecer na vontade e querer do Senhor. Faz assim para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, e peço: despede o teu povo em paz, leva eles às suas casas, restaurados, protegidos e abençoados pela tua verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida hoje e eternamente. Amém.